A aula de hoje vai ser sobre calores específicos de gases. A gente já discutiu calores específicos em outros contextos, né? Inclusive era, de certa forma, aplicado para gases. Então, o que a gente viu de calores específicos? A gente definiu o calor específico, né, como a relação entre a quantidade de calor dada para o sistema e a variação de temperatura do sistema, certo? Então, isso aqui, essa constante de proporcionalidade é o que a gente chamou de calor específico. Tá? M era a massa do sistema, certo? Para o gás, a gente vai ver que é um pouco, mais conveniente escrever em termos de número de mols do que massa, né? Mas, enfim, isso é só uma transformação. E a gente tinha visto essa relação, então. Então, o calor específico basicamente nos dava essa informação. Se você injetar uma certa quantidade de calor do sistema, quanto que vai variar a temperatura dele, certo? É essa informação que o calor específico nos dá. Mas a gente viu algumas outras coisas a mais relacionadas a gases. A primeira coisa que a gente viu é que a temperatura do gás, na verdade, é uma medida da energia interna, né, do gás. Então, a gente viu que a temperatura está diretamente relacionada à energia das moléculas que estão caminhando dentro do meu gás, certo? Então, a gente viu isso daqui. Daqui a pouco eu relembro vocês em um pouco mais de detalhe, certo? Então, a gente estabeleceu essa, desculpa, não é ΔT, né? É T. Então, a gente estabeleceu essa relação direta entre energia interna e temperatura, no caso de um gás ideal. De novo, eu chamo a atenção para vocês que eu vou usar a letra U para energia interna, mas o livro de vocês usa EINT. Tá? O CEL usa EINT, mas eu vou usar U só para, acho mais simples, é uma outra anotação também. E aí, finalmente, né, na última aula, a gente discutiu a primeira lei da termodinâmica, que me diz que, na verdade, é a conservação de energia, né? Então, essa primeira lei me diz que a variação de energia interna, ela pode vir de duas fontes, né? Ela pode vir ou do calor injetado no meu sistema, tá? Ou da quantidade de trabalho realizado sobre o sistema. Então, eu posso ou transferir calor para o sistema ou realizar trabalho sobre o sistema, e essas duas componentes podem me gerar uma variação de energia interna. Certo? Então, o que a gente vai querer fazer na aula de hoje é discutir esses três, né? Como é que essas coisas se relacionam, certo? Como é que fica a definição de calor específico para gases, certo? Como é que é essa definição com relação à energia interna e à primeira lei da termodinâmica. Certo? É isso que a gente vai querer estabelecer na aula de hoje, e a gente vai ver que vai ter uma consequência bem interessante dessa discussão. Certo? Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente já tinha visto. Certo? Então, primeira coisa importante é qual era a relação entre energia interna e temperatura. Então, eu vou brevemente relembrar para vocês o que a gente tinha descoberto quando a gente fez uma análise de um sistema de gás ideal. Certo? Então, a gente viu que, na verdade, a energia interna nada mais é do que a energia das partículas ou das moléculas que estão no nosso gás. Certo? Então, imagina que eu tenho aqui N moléculas, cada um tem uma energia média, né? A gente pode definir uma energia média, cada molécula vai ter uma certa energia, elas estão colidindo, então a energia delas está mudando com o tempo, mas a gente pode definir uma energia média. Certo? Então, dado que, em média, as moléculas têm essa energia, a energia total do meu gás vai ser o número de moléculas vezes a energia média delas. Tá? E aí a gente viu que, no caso de um gás ideal, a gente mostrou que essa energia média ela estava diretamente relacionada à temperatura, certo? Então, ela é dada por uma constante, que a gente chamou de número de graus de liberdade, eu já vou discutir isso um pouquinho mais de detalhe, vezes 1/2 de kBt, onde Kb aqui
e a constante de Boltzmann. Tá? Então é isso que a gente tinha visto. A gente tinha visto que a temperatura nada mais é do que uma medida da energia média de cada molécula, mas onde aparece esse fator de proporcionalidade aqui na frente. Tá? Então, eu discuti para vocês que, obviamente, isso só foi estabelecido, essa relação foi estabelecido muito depois da invenção de temperatura, né, do conceito de temperatura, mas, em princípio, hoje em dia, a gente poderia abandonar o conceito de temperatura e só falar de energia média das moléculas. Tá? Mas, por motivos históricos, a gente tem, né, essas duas definições. Né? Essa aqui está diretamente levada a uma interpretação microscópica do que é o gás. Né? O gás é formado por moléculas e essa é a energia média de uma única molécula. E a temperatura está mais relacionada a uma visão macroscópica do sistema. Certo? Mas uma está diretamente relacionada à outra. Então, o que eu queria, antes, né, da gente estabelecer a relação com o calor específico, eu queria relembrar vocês o que é esse número de graus de liberdade. Certo? Quando a gente discutiu, quando a gente derivou essa relação aqui entre energia e temperatura, na verdade, esse número de graus de liberdade a gente encontrou como 3. Né? O fator que apareceu aqui na frente foi 3,5. E aí eu falei para vocês, sem demonstrar, essa demonstração exige alguns conceitos teóricos a mais, então eu não vou demonstrar isso, mas eu falei para vocês que num caso geral, né, esse NG pode ser um número diferente de 3 e conta o número de graus de liberdade. Certo? Então, o que é esse número de graus de liberdade? Tá? O número de graus de liberdade me diz, na verdade, né, em quantas maneiras diferentes o meu sistema pode se mover e como a energia está distribuída em cada uma dessas maneiras em que o sistema se move. Tá? Então, vamos considerar o caso mais simples, foi o caso que a gente considerou quando a gente discutiu, né, a lei dos gases ideais, que é um gás monatômico, ou seja, eu tenho um único átomo que está... Né, o meu gás é formado por diversas bolinhas, certo? Como se fossem bolinhas de bilhar. Certo? Isso é um modelo simples, mas é um bom modelo para um gás monatômico. Tá? Então, nesse caso, eu sei que se eu tenho uma bolinha se movendo, né, em 3 dimensões do espaço, e a gente assume o limite de gás ideal, onde as bolinhas elas não interagem, elas só colidem uma com a outra, mas quando elas não estão colidindo, uma não percebe a presença da outra. Certo? Então, realmente como se fossem bolinhas de bilhar. Então, a energia, nesse caso, do meu sistema, vai ser mv² sobre 2. E a gente quer a energia cinética da bolinha de bilhar, certo? Então, essa energia de uma única bolinha. Só que esse v², né, a bolinha pode se mover em 3 direções. Então, esse v², na verdade, é um vx² mais vy² mais vz². Tá? E aí, como é que eu determino aquele número de graus de liberdade para esse sistema? É justamente, né, os termos que aparecem nessa minha energia, certo? Quantos termos diferentes ou independentes eu tenho nessa minha energia, certo? Então, aqui eu tenho 3 direções independentes. Então, aqui eu tenho 3 graus de liberdade, certo? 1, mais 1, mais 1. Então, o número de graus de liberdade aqui é 3. E, portanto, em média, né, a energia média das minhas bolinhas dentro do meu gás vai ser 3/2 de kBt. Certo? E esse 3, de novo, vem dessa contagem de graus de liberdade. De novo, não estou justificando, né, de maneira rigorosa para vocês, só estou dando uma ideia como é que a gente conta esses graus de liberdade. Agora vamos considerar uma situação um pouquinho, né, menos trivial, onde o meu gás, na verdade, ele é formado por dois átomos, certo? Então, uma molécula diatômica, por exemplo, N2, H2, e eu vou assumir que esses 2 átomos, a distância deles está praticamente fixa. Certo? Então, eles não podem oscilar aqui, eles são ligados, essa distância está basicamente fixa. E agora a minha energia do gás, ela muda um pouco, porque essas bolinhas elas não podem se mover livremente, né? Elas estão presas. Então, se eu quiser escrever a energia desse meu sistema, o que eu tenho é o seguinte: o meu sistema como um todo, ele pode se mover em 3 direções, certo? Como se fosse um sistema rígido, mas além disso, ele pode rodar, né, nesse sentido aqui,
tá? Ou rodar nesse sentido aqui, nesse plano. Tá? Então, na verdade, eu tenho mv² sobre 2, que é a energia, né? Essa massa agora vai ser a massa total do meu sistema, vou colocar um M maiúsculo. Tá? Então, mv² sobre 2. Essa energia cinética associada à translação de todo esse corpo rígido, mais 2 termos de rotação. E ele pode rodar em 2 eixos. Certo? Então, nesse caso, né, a gente teria mais 2 termos aqui que seriam associados à energia cinética de rotação nessas 2 direções diferentes. Certo? Ou nesse plano aqui. Tá? E aí, nesse caso, o número de graus de liberdade, né, a gente já viu que esse primeiro termo, né, vai ter 3 graus de liberdade, que significa a rotação nas 3 direções. E aí eu tenho mais 2 possibilidades de movimentação. Certo? Rotação em uma direção e rotação em um plano e em outro plano. Então, eu vou ter mais um e mais um, onde esses uns vêm das rotações. Então, nesse caso, eu tenho 5 graus de liberdade, a minha energia média vai ser 5 meios de kBt. Então, se eu for lá e olhar todas as moléculas no meu gás, né, calcular a energia de cada uma delas, ou medir a energia de cada uma delas e calcular a média, vai dar 5 meios de kBt. Tá? E agora, né, vocês já devem ter pegado a mecânica. Um último exemplo que vai ser importante para a gente também é, e se esse gás diatômico agora ele não estiver rígido, mas ele puder oscilar aqui, certo? Se isso acontecer, né, o que a gente tem é que a gente vai ter, então, o termo de energia cinética, onde todo o sistema translada, então a gente chama de energia translacional. A gente vai ter as 2 rotações possíveis, certo? Mas agora a gente vai ter também um termo de vibração, certo? Então a gente vai ter essa velocidade associada à vibração, que é um termo extra de energia cinética, certo? Mais uma energia potencial elástica. Então a minha energia total é dada por todos esses termos, certo? E aí, de novo, cada um contribui com 1 grau de liberdade. Então, nesse caso, a gente tem 7 graus de liberdade e a energia média é 7,5 de kBt. Tá? Então, isso foi para dar uma ideia para a gente de como a gente poderia contar esses graus de liberdade. Obviamente, a gente precisa saber qual é a nossa molécula, qual é a molécula do gás, e ter um modelinho para essa molécula, certo? É uma molécula diatômica, poliatômica, monoatômica, ela é rígida. Então, depende desses detalhes da molécula. A gente precisa ter uma ideia de como modelar essa molécula. Mas, dado isso, a gente pode contar esses graus de liberdade. Tá? E vai dar um número inteiro, então, em geral, a gente vai ter o número inteiro dividido por 2 vezes kBt. Tá? Então, isso é a energia média de cada molécula para esses diferentes casos. Né? Monatômico, diatômico, rígido e diatômico flexível. Então, e se eu quiser a energia interna total do gás? Bom, eu pego essa energia média de cada molécula, multiplico pelo número de moléculas no meu gás. Certo? Então, a minha energia interna total vai ser o número de moléculas vezes a energia interna, que a gente viu que a gente pode escrever como número de graus de liberdade sobre 2 vezes kBt. E aí a gente lembra que o número total de moléculas vezes a constante de Boltzmann pode ser escrita como o número de mols vezes a constante dos gases ideais. Tá? Então, a gente lembra que da constante de Boltzmann para a constante dos gases ideais é simplesmente uma redefinição em termos de número de mols. Então, em vez de eu usar número de moléculas, eu uso o número de mols aqui. Tá? Então, esse aqui é o número total de moléculas. E esse aqui é o número de mols. Ou seja, o número de mols são quantas moléculas eu tenho dividido pelo número de Avogadro. Certo? E aí aqui eu tenho que usar, portanto, a constante dos gases ideais. Certo? Que a gente lembra aproximadamente 8,3 em unidades SI. Né? Então, Joule por mol por Kelvin.
Então, a gente sabe que o lado esquerdo é uma energia, a unidade tem que ser joules, certo? Isso aqui é um número de mols, isso aqui está em Kelvin, então a unidade desse R tem que ser joules por mol por Kelvin. De tal forma, quando eu multiplicar por isso daqui e por isso daqui, eu chego em joules. Então, isso é uma revisão rápida do que a gente tinha visto sobre energia interna para um gás. Tá? Agora vamos tentar fazer a conexão com o calor específico. Tá? Então, a gente viu que o calor específico, como eu falei para vocês no comecinho da aula, ele me dá essa relação entre quantidade de calor que eu injetei no sistema e quanto variou a energia interna desse sistema. Certo? Então, ele me dá essa relação aqui. Isso aqui a gente definiu inicialmente como a massa do sistema e essa constante era o calor específico. Não. E agora, antes de avançar, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Então, deixa eu ver. Deixa eu postar o link para vocês. Eu vou colocar aqui no chat novamente. E a pergunta é a seguinte. Tá? A pergunta é, essa expressão Q igual a MC delta T, certo? Ela é válida para gases? Certo? Ela é sempre válida, ela não é válida, ou depende da situação. Tá? Então, o que essa pergunta está me dizendo é, se eu injetar 100 joules de 100 joules de calor no meu gás, isso vai gerar uma variação de temperatura dada por uma constante? Isso aqui é massa vezes MC, a gente poderia pensar que é a constante. Certo? Então, tentem pensar no caso dos gases. Né? Como é que os gases podem ganhar ou perder energia interna? Certo? Isso depende do calor, sim, calor é uma das formas, mas é a única forma, certo? Isso é sempre válido ou não. Então, tentem entrar no link e ver se vocês... O que vocês acham dessa pergunta? Tá. Então, a maioria está dizendo que depende do processo. E aí está meio empatado aí se é sempre válida para os gases ou nunca é válida para os gases. Certo? Então, vamos ver exatamente o que está acontecendo no caso dos gases. Certo? Então, nos casos dos gases, a gente lembra que a gente tem a primeira lei, que é a lei de conservação de energia, e isso é sempre válido. Certo? Então, a gente sabe que a variação de energia interna, certo? Ela pode ser gerada por tanto uma absorção de calor, quanto um trabalho realizado sobre o gás. Então, com essa definição aqui de sinais, esse W é menos P na integral de PDV, que é o trabalho realizado sobre o gás. Tá? E a gente lembra que ΔU está diretamente relacionado à temperatura. Então, se eu mudei a temperatura, eu mudei a energia interna e vice-versa. Certo? Então, isso aqui é diretamente proporcional à temperatura. Na verdade, a gente acabou de ver essa constante de proporcionalidade, certo? Que a gente viu que pode escrever como número de mols, número de graus de liberdade sobre 2, R delta T. Tá? Então, se eu tenho uma variação de energia interna, significa que eu tenho uma variação de temperatura. Isso é sempre válido. Tá? Então, mudei a temperatura do meu gás, mudei a energia interna e vice-versa. Mas a energia interna, ela pode ser causada, né, a variação de energia interna pode ser causada tanto por calor quanto por trabalho. Tá? Então, imagina que eu posso ter uma situação onde eu boto um pouquinho de calor aqui, tá? E faço um monte de trabalho sobre o gás. Então, a minha energia interna vai variar bastante, mas isso não foi proporcional ao calor. Certo? Porque, na verdade, ela está variando principalmente por causa do trabalho. Ou um caso mais extremo ainda, eu não tenho calor nenhum,
sendo injetado aqui, eu só tenho trabalho. Então, nesse caso, a variação de energia interna e, portanto, a variação de temperatura só depende do trabalho. Posso ter calor igual a zero e ainda assim ter variação de temperatura. Tá? Isso não é tão difícil de perceber, né? Se eu pego um gás, eu comprimo um gás, a gente tem a ideia intuitiva de que esse gás vai aquecer, certo? A temperatura dele vai aumentar, mesmo sem eu ter injetado calor, só realizando o trabalho. Ou se o gás expande, ele esfria. Tá? Então, essa relação aqui entre calor e variação de temperatura, ela não é sempre válida para gases, certo? Ela realmente depende do processo. E é isso que a gente vai querer estabelecer, certo? Como é que a gente consegue, né, em quais casos isso é válido, isso não é válido, como é que a gente pode definir um calor específico para os gases, certo? Então, a maneira mais simples, né, a gente viu que essa relação quebra porque no caso dos gases eu tenho uma nova componente aqui, que é a componente de trabalho. Tá? Que pode estar variando a energia interna do sistema e, portanto, variando a temperatura do sistema. Então, vamos assumir o caso mais simples. Vamos assumir que o meu sistema ele ganha calor, ou seja, tem um Q diferente de zero, mas nenhum trabalho é realizado sobre ele. Certo? Como é que eu garanto que nenhum trabalho é realizado sobre o sistema ou pelo sistema? Bom, eu assumo que o volume não varia. Então, se o volume for constante, eu sei que eu não tenho trabalho sendo realizado. Tá? Então, vamos definir primeiro o caso mais simples, que é essa relação aqui, para um caso em que o calor injetado acontece a volume constante. Ou seja, não tem um trabalho no meu processo. Certo? Então, a figurinha, né, esquemática para a gente pensar é que eu tenho aqui o meu sistema, eu estou injetando calor, poderia também estar retirando calor, né? É só uma questão de sinal para essa quantidade de Q, mas só para dar um exemplo aqui, eu vou assumir que eu estou injetando calor no meu sistema e eu estou mantendo o volume dele constante. Ou seja, ele nem está sendo contraído e nem está expandindo. Então, não existe trabalho sendo realizado nesse processo. Tá? Como o volume aqui é constante, esse é um processo que a gente chama de isocórico, certo? E, portanto, a variação de energia interna, ou seja, a variação de temperatura, somente é gerada pelo calor injetado. Certo? E esse calor, portanto, a gente define uma relação entre o calor e a variação de temperatura por essa constante aqui, tá? Que a gente chama de calor específico molar. Molar porque essa relação agora está escrita em termos do número de mols. Tá? Então, é calor específico molar. E agora vem a parte importante, que é a volume constante. Ou seja, o que esse número me diz? Isso me diz que se eu estiver realizando o processo a volume constante, se o volume do meu gás não estiver mudando, aí sim a variação entre calor injetado e temperatura é dado por essa relação. Se eu tiver um outro processo, onde o meu volume muda, isso já não vale mais. Certo? Por isso que a gente escreve explicitamente aqui CV, é para lembrar que esse é o calor específico assumindo um processo a volume constante. Certo? Então, vamos olhar com um pouco mais de cuidado, né? Se eu não tenho volume, se eu não tenho variação de volume, eu não tenho trabalho sendo realizado. E aí a primeira lei da termodinâmica me diz simplesmente que ΔU vai ser igual a Q, porque o trabalho é zero. Tá? Mas o ΔU a gente sabe que é diretamente proporcional à variação de temperatura. E a constante de proporcionalidade a gente já viu. Né? É o número de mols vezes o número de graus de liberdade sobre 2 RT. Certo? Então, a gente definiu aqui do lado direito como, nesse caso, em que não existe trabalho sendo realizado, ou seja, não existe variação de volume, a quantidade de calor, a relação entre calor e variação de temperatura, aqui é ΔT, a relação entre calor e variação de temperatura é dada por aquela constante CV. Então, de novo, no caso em que eu não tenho variação de volume, a relação entre calor e variação de temperatura é dada por essa expressão.
Só que se eu olhar aqui na linha de baixo, eu sei diretamente a relação entre variação de energia interna e temperatura. E no caso em que não tem trabalho, a variação de energia interna é dado justamente pelo calor injetado no sistema, que eu não tenho trabalho nenhum. Tá? Então daqui a gente consegue derivar ou determinar qual é a relação de CV com essas outras constantes aqui. Tá? Então se eu comparar as duas equações, eu vou ver que CV nada mais vai ser do que número de graus de liberdade sobre 2 vezes E. Então, apesar de ser algo que, né, a gente tem uma intuição do que quer dizer o CV, né? Ele me diz, né, se eu jogar 100 joules de energia no sistema, de quanto vai variar a sua temperatura. A gente sabe que, na verdade, né, se eu pensar num modelo microscópico para o meu gás, o que esse CV está me dizendo é o número de graus de liberdade desse gás, a menos de uma constante, que é R sobre 2. Tá? Então, é um número que está intrinsecamente ligado às propriedades do gás, né? Se é um gás monatômico, poliatômico, qual é o modelinho para as moléculas do meu gás. E ele é constante, certo? É uma propriedade do meu gás. Tá? Então, né, se a gente tiver um gás monoatômico, a gente viu que esse número de graus de liberdade é 3, porque eu só tenho, é aquele caso em que eu tenho só uma bolinha que se desloca em 3 direções, e aí o meu CV, portanto, tem que ser igual a 3 meios de E. Tá? Então, essa é uma das maneiras de definir o calor específico. A maneira mais simples. Eu assumo que eu imponho, né, eu só defino esse calor específico para os casos em que não tem variação de volume. Então, nesse caso é simples, porque eu não tenho trabalho, e aí eu tenho que realmente a variação de energia interna só é gerada pelo calor injetado, e aí eu tenho essa relação para o meu CV. Tá? Então, é um número que depende do meu gás. Depende das propriedades microscópicas do meu gás. Mas aí tem uma outra situação que é bem importante também, são processos a pressão constante, tá? Processos isobáricos. E a gente vai ver que nesse caso a gente também pode definir um calor específico. Tá? Então a gente vai ver qual é a relação desse calor específico com as propriedades do meu gás. Então, o que a gente está assumindo aqui é um processo a pressão constante. Então, de novo, a gente define uma mesma relação. A quantidade de calor injetada vai ser o número de mols vezes essa nova constante, que é o calor específico molar à pressão constante, vezes a variação de temperatura. Então, qual que é a ideia que a gente tem que ter aqui? Eu tenho o meu sistema, eu estou mantendo ele a pressão constante. Em geral, a maneira mais fácil de fazer isso é colocar aqui um pistão móvel, tá? Que está sofrendo a pressão atmosférica, por exemplo. Então, se eu injeto calor no meu gás, ele vai expandir, mas a pressão, né, ele vai expandir até a pressão dele equalizar com a pressão externa. Certo? E a pressão externa é fixa, é a pressão atmosférica. Então, nesse caso, eu tenho sim variação de volume, mas a minha pressão é mantida constante. Então, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado aqui, porque como a gente vê que o gás, nesse caso, por exemplo, o gás está se expandindo, tem uma variação de volume, eu sei que o gás está realizando trabalho. Certo? Então, se eu pensar em termos de energia interna do meu gás, tem duas componentes aqui. Tem uma que é o calor absorvido e outra energia perdida devido à realização de trabalho pelo gás. Tá? Então, a gente quer analisar essa situação para entender ela em um pouco mais de cuidado. Então, de novo, a gente volta, né, para a primeira lei da termodinâmica. Tá? E a gente sabe que como a pressão é constante, o trabalho realizado sobre o gás é dado por menos P delta V. Então, aquela integral é simples, porque o P é constante, ele sai da integral, fica menos P delta V. Certo? E aí eu aplico a primeira lei aqui da termodinâmica. Delta U é igual a Q mais W. Né? E o meu W é menos P delta V. Certo? E agora eu vou
aplicar isso para gases ideais, porque aí eu sei, tem uma relação bem determinada entre P, V e T. Tá? Então, para gases ideais, primeiro eu sei que a variação de energia interna, de novo, está diretamente relacionada à variação de temperatura. Certo? E esse número aqui, né, essa constante que aparece aqui, a gente viu que era justamente o que a gente chamou de CV. Certo? Então, eu posso escrever isso aqui também como CV delta T. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Pode confundir a cabeça da gente. Pode pensar, mas esse não é um processo a volume constante. Tudo bem, eu não estou falando que a quantidade, na variação de temperatura é proporcional a CV. Né? A relação entre calor e variação de temperatura é proporcional a CV. Eu só estou falando que a variação de energia interna é proporcional a CV delta T. E isso é sempre válido, né? Porque CV, a gente viu, é justamente essa constante aqui. Tá? Então, isso é sempre válido, independente do processo. Tá? O que não é válido nesse caso é essa relação aqui. Tá? Isso não é válido porque o processo não é a volume constante. Tá? Então, a variação de energia interna é dada por isso daqui. A variação de volume, eu vou usar aqui a lei dos gases ideais, né? Então eu tenho que PV é igual a nRT. Se o P é constante, a variação de volume tem que ser proporcional à variação de temperatura, porque o P é constante, certo? Então, isso aqui vai ser nR sobre P delta T. Tá? Então, isso sai direto da lei dos gases ideais para um P constante. Tá? Então, usando essas coisas, né, nessa equação, que é a primeira lei da termodinâmica, eu vou ter o seguinte. Bom, do lado esquerdo eu tenho a variação de energia interna, que a gente viu que a gente sempre pode escrever dessa maneira aqui, NCV delta T. Do lado direito eu tenho a quantidade de calor, certo? Menos P delta V. E delta V a gente viu que a gente pode escrever dessa maneira aqui. E a quantidade de calor, nesse caso, a gente definiu, por definição, é NCP delta T. Tá? Então, olhem só o que essa equação está nos dizendo, né? Que, na verdade, a variação de energia interna vem do calor mais do trabalho. No caso aqui, o trabalho pode ser negativo, né, se esse delta T for positivo. E a quantidade de calor aqui eu estou definindo como proporcional ao delta T. Certo? Mas a variação de temperatura não é gerada só pelo calor injetado, é gerada também pelo trabalho realizado sobre o gás. Então, juntando todas essas informações, do lado esquerdo, de novo, eu tenho NCV delta T, do lado direito eu tenho NCP delta T, menos esses P's aqui se cancelam, NR delta T. Tá? Então, isso aqui já me permite estabelecer uma relação bem simples, né? Porque os N's se cancelam, os delta T se cancelam, e aí eu chego, portanto, que o CV nada mais é do que CP menos R. Então, a diferença entre CV e CP nada mais é do que R. Certo? Essa constante dos gases ideais. E, além disso, a gente normalmente define uma constante que é dada pela razão entre essas duas quantidades, CP sobre CV. Que a gente vai ver, ela vai aparecer em diversas situações. Né? Então, no caso de um processo isobárico, certo? A quantidade de calor é sim diretamente proporcional à temperatura, tá? Mas essa constante de proporcionalidade é uma nova constante que a gente chamou de CP, calor específico molar à pressão constante. E o que está acontecendo de fato é que a variação de energia interna ela vem de duas fontes, tanto o calor
injetado quanto o trabalho realizado pelo gás. Então, vamos aplicar isso daqui. Então, a gente sabe agora, a gente já viu como calcular CV, a gente precisa só de um modelinho para o gás. Para calcular CP, eu só preciso pegar o valor de CV e somar R. Vamos ver se isso realmente funciona para os valores medidos experimentalmente. Tá? Então, vamos começar com um caso mais simples, que é o caso de um gás monoatômico. Então, nesse caso, o número de graus de liberdade é 3, certo? Então, isso aqui vai ser 3 meios de R. Esse é o meu calor específico molar a volume constante. R é 8,3, então isso é aproximadamente 12,5 joules por mol por Kelvin. Tá? Então, se eu tiver um gás monoatômico, por exemplo, o hélio, esse deveria ser o calor específico dele. Tá? A volume constante. E o calor específico a pressão constante? Bom, a gente já sabe fazer isso. É só pegar o CV e adicionar R. Certo? Então, isso aqui é CV mais R. Se eu fizer essa conta, dá aproximadamente 20,8 joules por mol por Kelvin. E, finalmente, o gama, que é aquela constante que a gente definiu como a razão entre esses dois números, ela vai ser 5/3, né, se a gente fizer essa conta, e, portanto, aproximadamente 1,67, e ela não tem dimensões. Uma das vantagens de definir essa constante é que ela não tem dimensões. Ela é um número, e se a gente notar que o CP é sempre maior que o CV, que a gente simplesmente adiciona R, essa constante é sempre maior do que 1. Então, vamos comparar isso com as medidas experimentais. Então, se a gente comparar isso com as medidas experimentais, aqui são diversos gases monoatômicos, hélio, argônio, neônio, criptônio. Tá? Então, a nossa previsão é CV igual a 12,5, CP igual a 20,8. Tá? Então, a gente vê que, de fato, o nosso CP aqui está batendo em cima, 20,8, perfeito. O CV está bem próximo. Certo? Tem algumas diferenças aqui, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. A gente vê que é um bom modelo. Então, se a gente simplesmente assumir que o nosso gás é feito por bolinhas que estão lá dentro colidindo, a gente consegue explicar relativamente bem as propriedades desses gases. Tá? E aqui na última coluna está a razão entre, não sei se vocês conseguem ver fácil aí, está a razão entre esses dois coeficientes, certo? Que a gente previu era por volta de 1,67 e está aqui bem próximo. Né? E no caso mais complicado de um gás diatômico, certo? Que é aquela, a gente assumiu, vou assumir um gás diatômico rígido, ou seja, são duas bolinhas conectadas por uma barra. A gente viu que nesse caso o que vai mudar é que o número de graus de liberdade é 5, então aqui deveria vir um 5 em vez de um 3, certo? E a gente chega, portanto, nesses resultados aqui. Então, agora o CV vai ser 20,8. De novo, o CP é CV mais R, 29,1. E essa razão deveria ser 1,4. E se a gente comparar aqui com a nossa tabelinha, o nosso CV deveria ser 20,8. A gente vê que não está tão boa assim as nossas predições, quando no caso anterior, né? Esse aqui bate em cima, mas os outros a gente vê que tem diferenças. Tá? O CP é a mesma coisa, né? Deveria ser 29,1, mas tem aqui pequenas diferenças e esse aqui está bem fora, né? 34,7. Então pode ser que esse modelinho de duas bolinhas fixas aqui não seja um modelinho muito bom, talvez seja um bom modelo para o caso do nitrogênio, mas para os outros gases talvez não seja o melhor modelo. Então, e se a gente assumir que é uma bolinha, né, onde há dois átomos que podem, na verdade, oscilar? Então, nesse caso, de novo, o que não muda é o número de graus de liberdade, então, em vez de 5 aqui, seria 7, e a gente chegaria nesses valores aqui, 29,1 e 37,4.
Então, se eu olhar só para o CP, 37,4, se eu olhar nessa coluna aqui, eu vejo, tá mais próximo do CL2, só que agora está muito alto o meu CP, né? Então o CL2, na verdade, está em algum lugar entre essas duas situações, né? Os dois átomos fixos rigidamente, ou eles oscilando, né? Como é que um gás pode estar entre as duas situações? A gente vai entender isso no final da aula. Tá? Isso era um mistério, eles não entendiam por que esses modelinhos, em alguns casos, dava previsões perfeitas. A gente viu no caso monatômico, excelente as previsões teóricas, mas nos casos de moléculas um pouco mais complicadas, os valores não estão batendo exatamente com o que a gente esperaria. Tá? Mas a gente vai deixar para explicar no final da aula. Tá? Então, deixa eu fazer mais algumas observações importantes com relação a esses coeficientes. Tá? Então, a gente viu que esses dois calores específicos, eles de fato dependem da natureza do gás. Tá? Ou seja, o número de graus de liberdade do meu gás. Apesar de a gente ver que para alguns gases não bater exatamente o resultado, mas ainda assim a gente sabe que ele é uma propriedade do gás. Tá? Então, independe, né, do processo. Ele realmente é uma propriedade do gás. E aí, para qualquer processo, isso eu falei para vocês, essa relação aqui é válida. Certo? Porque esse CV é simplesmente o número de graus de liberdade sobre 2 vezes R, e a energia interna, portanto, a variação de energia interna é sempre dada por essa expressão. Tá? Então, isso é sempre válido, mas a relação entre calor injetado e variação de temperatura só é proporcional a CV para processos isocóricos. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em fazer essa distinção. Né? Essa relação aqui está sempre correta, isso daqui só está certo se o processo for isocórico. Se o processo for isobárico, por exemplo, a constante que vai entrar aqui na frente é CP e não CV. E a gente pode olhar esse CV de uma maneira um pouquinho diferente, né? Se eu tiver uma pequena variação de energia interna, isso vai ser NCV dt. Então, eu posso definir o meu CV, se eu quiser, uma outra maneira de definir ele, como o quanto a energia interna varia com temperatura, dividido pelo número de mols. Então, se eu pensar que eu tenho, né, se eu pudesse medir a energia interna em função da temperatura, a inclinação dessa curva, né, que seria essa derivada, dividido pelo número de mols do gás que eu tenho, me daria justamente esse CV. Certo? Então, agora vamos discutir um terceiro processo. Então, a gente já discutiu como o calor específico pode ser definido a volume constante, como ele pode ser definido no caso de um processo de pressão a pressão constante, ou seja, um processo isobárico. E agora a gente quer estudar um pouco mais de detalhe um terceiro caso, que são processos adiabáticos. Tá? Então, essas três situações são situações que a gente pode tipicamente realizar de maneira fácil no laboratório. Né? Volume constante é fácil, é só eu manter, né, o meu gás em um recipiente rígido, que não vai expandir nem contrair. Pressão constante, eu falei para vocês, se eu deixar um pistão flutuando aqui e manter uma pressão constante externa, a gente consegue manter o sistema a uma pressão constante. E um processo adiabático é aquele onde não existe troca de calor. Ou seja, o sistema está isolado termicamente. Certo? Então, por exemplo, né, o meu sistema está dentro de algo como uma garrafa térmica. Certo? Não tem trocas de calor. Então, ele nem perde temperatura, nem ganha temperatura do meio externo. Mas ainda assim, eu posso ter trabalho sendo realizado sobre ele. Tá? Então, a definição de processos adiabáticos é justamente essa, quando não existem trocas de calor, não tem calor entrando ou saindo do sistema, mas o volume pode estar variando. Então, eu posso ter trabalho sendo realizado sobre ou pelo sistema. Então, se eu não tenho calor entrando, a primeira lei da termodinâmica me diz que variação de energia interna só pode ser devido a trabalho, porque não tem calor entrando. Então, tenho essa relação aqui. Tá? Mas, aí a gente volta e lembra sempre que o ΔU eu sempre posso escrever como NC ΔT. Tá? E, portanto, isso é menos integral de PDV. Né? E aí eu lembro também que
para gases ideais. Então, a gente tem que sempre manter isso em mente, né, que essa relação PV igual a nRT não é necessariamente válida para todos os gases. Então, a gente tem que tomar cuidado se a gente está assumindo a hipótese de gás ideal ou não. Se a gente não tiver, a gente não pode usar essa relação. Pode ser uma relação mais complicada, por exemplo. Então, no caso de processos adiabáticos, eu tenho essa expressão aqui, que sai da minha primeira lei, e agora eu vou usar isso daqui. Tá? Então, a gente vai assumir o seguinte, para a gente chegar numa relação importante para processos adiabáticos, a gente vai considerar uma mudança infinitesimal no meu sistema. Tá? Ou seja, eu não estou injetando nem tirando calor, eu estou variando o volume desse sistema, mas eu estou variando bem pouquinho. Tá? Então, essa variação de volume vai me gerar um trabalho, e esse trabalho vai me gerar uma variação de energia interna, que, portanto, vai me gerar uma variação de temperatura. Tá? Então, nesse caso, as três quantidades podem variar, tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura. Tá? Nenhuma dessas está fixa. A única coisa que eu estou mantendo fixo é calor não entra nem sai do meu sistema. Tá? Mas essas três grandezas podem variar em princípio. Então, eu vou assumir que eu começo com valores PVT, acabo com valores P', V', T', e esses valores P', V' e T' são o valor original mais uma pequena variação. Pode ser positiva ou negativa, mas uma pequena variação. Então, vou aplicar a lei dos gases ideais para o estado final, certo? Então, P', V', NR, T', e eu vou escrever as quantidades linhas em função das quantidades originais mais essa pequena variação. Tá? Então, o meu P' vai ser P mais ΔP, o meu V' vai ser V mais ΔV e o meu T' vai ser T mais ΔT. Tá? E aí, se eu expandir esses produtos aqui, do lado esquerdo eu vou ter esses quatro termos, certo? E do lado direito eu vou ter nRT mais nRDT. Certo? Mas aí eu lembro que para o estado inicial, a lei dos gases ideais, obviamente, também é válida. Então, isso daqui eu posso cancelar com isso daqui. Né? PV é igual a nRT, é a lei dos gases ideais para o meu estado inicial. Esse termo aqui, ele é um termo que implica uma pequena variação na pressão vezes uma pequena variação no volume. Então, ele é um termo muito menor que os outros. Né? Os outros só têm variação em uma das grandezas. Tá? Então, se essa variação for bem pequenininha, isso aqui vai ser um número menor ainda. Tá? Então, a gente despreza esse número, certo? Aproximadamente zero. É um termo de segunda ordem. Se a gente está assumindo que essa variação realmente é muito pequena, esse termo é aproximadamente zero. E aí a gente chega, então, nessa seguinte relação. Certo? Como é que essas três grandezas estão mudando num processo? Tá? Eu tenho que a pressão vezes a variação do volume, mais o volume vezes a variação de pressão, é igual a NR, variação de temperatura, para variações infinitesimais. Tá? E agora eu aplico isso para um processo adiabático, e a gente lembra que num processo adiabático, eu tenho essa relação aqui. Certo? Então, se eu estou assumindo variações infinitesimais, a minha pressão aqui vai ser aproximadamente constante, então isso vai me dar PdV, e aqui eu vou ter NCV dt. Certo? Então, aplicando aquela equação que eu acabei de mostrar para vocês, isso vai ser NCV dt. Então, isso é a pequena variação de energia interna, vai ser igual a menos PDV, que é o trabalho realizado. Certo? Só que agora eu estou assumindo que o meu volume variou bem pouquinho. Então, eu posso agora escrever usando a relação que a gente acabou de derivar, né? A gente acabou de ver que PDV mais VDP é igual a NR dt, certo? Então, eu vou jogar esse dt aqui, certo? Isso vai me dar, então, NCV PDV mais VDP
Esse é o meu lado esquerdo. E do lado direito eu tenho menos R PDV. Tá? Então, deixa eu escrever isso de uma maneira, talvez, mais transparente. Então, o que eu fiz foi jogar essa expressão aqui em cima. Tá? Então, eu isolei o dt. O dt vai ser isso daqui dividido por NR. Certo? Então, esse aqui é o meu dt. Certo? De novo, é isso daqui dividido por NR. Então, isso aqui é o meu dt vezes NCV é igual a menos PDV. Tá? Então, de novo, essa é a primeira lei da termodinâmica, só que eu estou assumindo agora pequenas variações e estou assumindo um processo adiabático. Então, esse N cancela com esse N. Eu vou ter, portanto, que CV PDV mais VDP é igual a menos PDV. Ups, e eu passei o R para o lado de lá. E agora, finalmente, a gente usa para poder simplificar essa expressão, a gente usa que CV é igual a CP menos R. Isso vai nos permitir simplificar um pouco essas expressões. Tá? Então, o meu R eu posso escrever como CP menos CV. Tá? E posso jogar isso aqui em cima. Então, finalmente eu chego em que CV PDV mais VDP é igual. Do lado direito eu tenho menos CP menos CV PDV. E aí, o que eu tiro disso daqui? Eu tenho a grande vantagem de fazer todas essas manipulações é porque agora eu posso identificar dois termos iguais nas duas equações. Então, se a gente olhar para esse primeiro termo aqui, tá? Aqui eu tenho CV vezes PDV. Isso é igual a esse termo aqui. Né? Com esse sinal de menos que está fora do parênteses, vai dar também mais CV PDV. Ou seja, esse termo cancela com esse termo aqui. E aí eu chego, portanto, que CV vezes VDP, esse é o meu lado esquerdo, vai ser igual a menos CP PDV. Tá? Ou que dP sobre P vai ser igual a menos CP sobre CV dV sobre V. Tá? Então, né, a gente fez um monte de conta aqui, vamos ver se a gente entende pelo menos qual o resultado que a gente chegou. Né? Então, de novo, a gente está assumindo um processo adiabático. No processo adiabático, a situação é complicada porque eu não tenho nenhuma variável fixa. Né? O calor é zero, mas em termos de P, V e T, tudo isso está mudando num processo adiabático. Tá? Mas fazendo todas essas manipulações, né, que são um pouco obscuras, mas, enfim, são manipulações matemáticas comuns, né, em termodinâmica, a gente chega nessa relação aqui. Certo? O que essa relação está me dizendo? Está me dizendo que se eu variar um pouquinho a pressão, o volume tem que variar de maneira oposta, justamente porque eu tenho esse sinal de menos. Né? Então, se a minha pressão, por exemplo, aumenta, o meu volume tem que diminuir, tá? Para cancelar esse sinal e dar uma coisa positiva do lado direito. Certo? Então, eu chego que em um processo adiabático existe uma relação entre variação de pressão e variação de volume. E o que está relacionando essas duas coisas, né, o que determina o quanto um varia, né, então, se eu vario um pouquinho o volume, se a pressão varia muito ou pouco, está associado a esse coeficiente aqui. E essa razão é aquela constante gama que a gente tinha definido um pouco antes. Certo? Então, num processo adiabático, o volume e a pressão estão relacionados, variações de volume e pressão estão relacionados, e o que está me dando, de certa forma,
relação entre essas variações é essa constante gama, que é a razão dos coeficientes, dos calores específicos molares. Mas vamos melhorar um pouquinho, a gente ainda consegue chegar numa relação ainda mais simples que essa daqui. Tá? Então, isso aqui é a mesma equação anterior, certo? Essa primeira linha aqui é a mesma equação anterior, só que o que eu vou fazer é integrar aqui dos dois lados, certo? Então, se eu faço uma integral dos dois lados, eu tenho do lado esquerdo 1 sobre P dp, do lado direito eu tenho menos gama, que é justamente aquela razão. Ups, aqui está errado. 1 sobre V dV. Então, é exatamente a equação que a gente tinha antes, só que a razão dos coeficientes, eu estou usando agora essa letra gama. E eu posso integrar agora isso dos dois lados. Né? A gente achou uma razão para variações infinitesimais, mas agora eu posso integrar isso e obter uma razão para variações finitas de volume e pressão. Então, a gente lembra que a integral de 1 sobre x é log, e aqui eu tenho justamente a integral, né? Uma integral do tipo 1 sobre x dos dois lados. Então, do lado esquerdo eu vou ter log de PF sobre P0, do lado direito eu tenho essa constante vezes log de VF sobre V0. Eu posso fazer umas manipulações simples aqui, né? Passar isso para o lado de cá, eu vou ter a soma dos logs, que é igual ao produto dos logs. Né? Esse gama eu posso passar para dentro do log como um coeficiente no meu volume. Certo? Então, eu chego nessa relação aqui. E se o log de uma grandeza é 0, significa que o que está aqui dentro é 1. Ou seja, essa razão é 1. E, portanto, esse produto final tem que ser igual a esse produto inicial. Ou seja, se eu, para um processo adiabático, se eu calcular a pressão vezes o volume e elevar o volume a essa potência gama, isso tem que ser uma constante ao longo do processo. Ou seja, no instante inicial, eu calculo P0, V0 elevado a gama, vai me dar um número. Durante todo o processo adiabático, se eu pegar o volume, a pressão e calcular essa grandeza aqui, vai me dar o mesmo número. Certo? Então, isso é uma constante. Então, a gente vê que a pressão muda, o volume muda, a temperatura muda, mas o que se mantém constante, na verdade, é essa combinação aqui, que é não trivial. Certo? E esse gama está justamente relacionado à razão dos coeficientes, dos calores específicos molares. Tá? Mas essa é uma informação importante para a gente ter. Né? Se eu tenho agora um processo adiabático, eu sei uma relação entre pressão e volume, por exemplo. Como a mudança de um vai gerar uma mudança no outro. Né? Essa mudança vai ser tal, de tal forma manter esse produto constante. Tá? Então, isso é para um processo adiabático. E aí eu posso desenhar isso daqui, né, para a gente ter uma ideia de como é que um processo adiabático aparece naquele diagrama P por V. Né? Então, meu processo adiabático é justamente essa curva aqui, certo? Se a gente, o resultado que a gente acabou de chegar, né, é que a nossa pressão ela vai ser proporcional a 1 sobre V gama. Né? Então, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui como alguma constante. Ou seja, se a minha pressão aumenta, o meu volume diminui. Tá? Então, essa é tipo uma curva 1 sobre x, mas na verdade é 1 sobre x elevado a um certo coeficiente. E esse coeficiente a gente lembra que é sempre maior do que 1. Certo? Então, isso aqui cai mais rápido do que 1 sobre x. Tá? Então, é essa curva desse tipo. Se eu comparar isso com o caso de pressão, ou desculpa, com o caso de temperatura constante, né? No caso de temperatura constante, vale a lei dos gases ideais. Estou assumindo que é um gás ideal. Então, eu tenho que P vai ser nRT sobre V, que vai ser uma constante sobre V. Tá? Então, no caso de uma isoterma, ou seja, de uma curva a temperatura constante, ela cai mais lentamente do que no caso de uma adiabática, que é uma curva de um processo adiabático. Porque essa daqui cai com 1 sobre V, e essa curva preta, que é o do caso adiabático, cai com, né, uma constante dividido por V gama, onde gama é um número maior do que 1. Então, gama, por exemplo, a gente viu, pode ser 1,7. Certo? Então, vai cair mais rápido do que uma isoterma. Tá?
E agora eu faço a seguinte pergunta para vocês, certo? Ver se vocês conseguem enxergar isso daqui. Isso vai provavelmente exigir, vocês não precisam fazer conta, mas vai exigir que vocês façam talvez um desenho para visualizar isso daqui. Tá? Então, a pergunta é justamente essa daqui, certo? Imagina que eu tenho dois processos, tá? Eu estou fazendo uma máquina térmica, vamos supor, por exemplo, e aí eu posso pegar o meu gás e eu posso levar ele de uma pressão inicial e de um volume inicial até uma pressão final e um volume final. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso isolar o meu sistema e aí faço ele expandir sem ter trocas de calor. Então, esse é o primeiro caso, um processo adiabático. E eu posso ter uma seguinte possibilidade, onde eu deixo ele expandir, mantendo a temperatura constante, então, através de um processo isotérmico, certo? Então, ele vai do estado inicial até um estado intermediário, onde o volume já é o volume final, mas a pressão não vai ser a pressão final ainda. Então, ele expande com o processo isotérmico, e aí depois ele vai desse estado intermediário até, de fato, o estado final, através de um processo isocórico, ou seja, volume constante. E aí eu quero que vocês me digam qualitativamente, não é para fazer conta, em qual desse processo o gás realiza mais trabalho. Tá? Então, se eu fosse tentar fazer uma máquina térmica que quer otimizar a quantidade de trabalho realizado, eu escolheria esse caso ou esse caso. Então, tentem, de novo, entrar naquele link, pensar um pouquinho e ver se vocês conseguem dizer qual que seria o caso em que o gás realizaria mais trabalho, certo? Vale a pena, talvez, pensar um pouquinho nessa figura. Então, vejam se vocês conseguem... Tá aberta a votação. Veja se vocês conseguem pensar um pouquinho e determinar isso. Então, vamos ver. Já vi que a quantidade de vocês votou, está meio dividido. Tem um pouquinho mais que disse... Então, voltando à pergunta, né? Alguns, um pouquinho mais de votos, um pouco mais de votos para o caso 2 do que para o caso 1. Tá? Então, a maioria de vocês, não a maioria, mas a maioria de vocês disse que a situação 2 realiza mais trabalho. Então, vamos ver como é que a gente analisa isso, certo? Nesse caso, eu não estou pedindo para vocês calcularem a quantidade de trabalho, daria também para calcular a quantidade de trabalho realizado, né? Em termos, obviamente, das pressões iniciais, finais, volume inicial e final. Mas vamos tentar, de maneira qualitativa, enxergar em que caso o gás realizaria mais trabalho. Certo? E aí, a melhor maneira de fazer isso, nesse caso, é realmente fazendo um desenho. Tá? Então, no meu processo 1, certo? Deixa eu ver se consigo dar um mega zoom aqui, certo? Então, no meu processo 1, era um processo adiabático, certo? Então, a minha curva, o meu gás vinha direto aqui do estado inicial para o estado final, certo? Então, esse daqui era o meu processo 1. No meu processo 2, ele era feito de duas formas, né? Primeiro, ele caía mantendo a temperatura constante, certo? E eu sei que a curva, né, ela cai mais lentamente, então ela está acima dessa minha adiabata, que é justamente essa daqui, e aí eu caía até atingir o volume final, certo? Então, essa aqui era a primeira parte do segundo processo, e aí depois eu ia do volume, né, mantendo o meu volume final fixo, eu ia dessa pressão intermediária até a pressão final, certo? E a gente lembra que o trabalho realizado pelo gás é igual à área sob a curva. Tá? Então, para esse primeiro caso aqui, seria essa área aqui. Né? Para o caso adiabático, seria isso daqui. E na segunda situação,
eu tenho, na verdade, olhando para o meu desenho, né, uma área um pouquinho maior, né? Porque eu tenho essa área aqui, mais que a área do primeiro processo, mais essa área aqui, assim. Tá? Então, de fato, a área do segundo processo é maior do que a do primeiro, tá? E, portanto, o gás realiza mais trabalho. O que é importante aqui? Uma observação adicional desse problema. Né? Nas duas situações, os gases acabam no mesmo ponto, certo? Então, tanto no caso 1 como no caso 2, eu tenho que a minha temperatura final vai ser PF, VF sobre NR. Certo? A temperatura só depende da pressão e do volume. Certo? Então, se ambos chegam na mesma pressão e no volume, no final o meu gás vai ter a mesma temperatura nos dois processos. Certo? Se ele tem a mesma temperatura nos dois processos, ele tem a mesma energia interna nos dois processos, no final dos dois processos. Certo? Então, o F, no caso 1, que é a energia interna final, vai ser igual à energia interna final no processo 2. Então, o meu gás chega no final desses dois processos com a mesma energia interna. E a gente pensa um pouquinho daí em conservação de energia. Né? Eu sei que a energia, dá para mostrar isso, não é difícil, né? Como o meu gás realizou o trabalho, no caso 1, ele perdeu energia. Certo? E como o processo é adiabático, ele nem perde calor, nem ganha calor, toda a energia interna que ele perdeu foi para o trabalho. Certo? Então, nesse caso aqui, toda a variação de energia interna tem que ser igual a esse trabalho aqui que foi realizado. Certo? Então, no caso 1, a gente tem que a variação de energia interna é igual, né? Nesse caso, é igual ao trabalho, que é igual a menos o trabalho realizado pelo gás. Certo? Então, a variação de energia interna é negativa, porque o gás perdeu energia porque ele realizou o trabalho. No caso 2, a variação de energia interna é igual. A gente acabou de ver que a energia interna final nos dois casos é a mesma, então a variação de energia interna também é a mesma, porque os dois começaram do mesmo ponto. Certo? Mas a gente viu que tem mais trabalho sendo realizado pelo gás. Certo? Então, nessa situação, no caso 2, eu tenho, na verdade, como eu tenho mais trabalho sendo realizado pelo gás, para manter a mesma variação de energia interna, eu tenho que injetar calor no meu sistema. Certo? Então, para essas duas coisas serem iguais, eu tenho que injetar calor no meu sistema. Né? Já que essa grandeza em módulo é maior do que essa. Né? Para ficar mais, talvez, mais transparente, se a gente escrever em termos do trabalho realizado pelo gás, né? Eu sei que a gente acabou de ver que no caso 2, esse trabalho realizado pelo gás é maior do que esse. Tá? Então, para essas duas coisas serem iguais, eu tenho que injetar um pouco de calor no meu sistema para manter a energia interna nos dois casos, ou a variação de energia interna igual. Então, essa é só uma observação. Né? Enquanto na linha preta não tem nem absorção nem perda de calor, na linha vermelha eu tenho calor sendo injetado. Para calcular quanto, eu teria que de fato fazer essas contas. Mas pelo menos qualitativamente a gente sabe disso. Tá? E agora eu vou voltar para a última observação dessa aula, que é justamente a relação entre calor específico, molar, e número de graus de liberdade. Tá? Então a gente viu que, pelo menos o calor específico molar a volume constante, ele é uma medida direta do número de graus de liberdade, a menos aquela constante R. Né? Então, para um gás monoatômico, eu tinha 3 graus de liberdade, isso era 3 meios de R. Um diatômico rígido, eu tinha 5 graus de liberdade, isso era 5 meios de R. Para um gás diatômico flexível, eu tinha 7 graus de liberdade, 7 meios de R. Só que a gente viu que isso não batia exatamente bem com alguns modelos de gases diatômicos, ou com alguns valores medidos desse calor específico para gases diatômicos. A gente viu, por exemplo, em alguns casos que tinham gases que estavam entre esses dois valores. Certo?
Então, como é que pode, né? Como é que eu posso ter, né? A minha molécula do meu gás está fixa, certo? É a mesma ao longo de todo o gás. Como é que eu posso ter um calor específico que é intermediário entre essas coisas? Isso levou a, não só isso, mas isso e outras evidências experimentais levaram a uma revolução na física, né? Pode parecer uma bobagem, mas isso foi extremamente importante no começo do século XX. Certo? E o que eles viram experimentalmente? Eles viram que a situação, na verdade, era mais complicada. Que essas constantes, na verdade, não eram exatamente constantes, mas mudavam com a temperatura. Certo? Então, a gente tinha um comportamento, aqui não é uma medida experimental real, mas é um esquema do que era observado experimentalmente, que era o seguinte: a baixas temperaturas, o CV era só 3 meios de R. Certo? Então, é realmente como fosse uma bolinha andando, mesmo para um gás diatômico. Era isso que era observado. Conforme ia aumentando a temperatura, isso aqui ia aumentando, e depois saturava durante um tempo e ficava realmente 5 meios de R, como se fosse um gás diatômico rígido. Tá? Então, durante um tempo era perfeito 5 meios de R, durante um intervalo de temperaturas. Depois aumentava ainda mais as temperaturas, a gente está vendo que os valores aqui são bem altos. Certo? Isso daqui saturava para uma bolinha, um modelo de duas bolinhas oscilando, certo? Que é o gás diatômico flexível. Tá? Então, como é que pode acontecer, né? Como é que o tipo do meu gás vai mudando? Como é que, por exemplo, um gás diatômico ele pode ter o mesmo calor específico molar de um gás monoatômico, certo? Sendo que a gente sabe que num gás diatômico ele pode rodar também, então deveria ter pelo menos 5 meios de R. E o que, na verdade, explica isso daqui, né? Para a gente entender isso daqui, a gente tem que pensar o que pode estar errado no nosso modelo. Certo? É sempre isso que a gente tem que se perguntar. Né? A gente fez um modelinho para calcular essas coisas, o que pode estar errado? Então, o que era o nosso modelo? A gente assumia que os gases eram moléculas que não interagiam entre si, exceto quando colidiam. Então, essa é a hipótese do gás ideal. Isso aqui é sempre válido se eu tiver a baixas densidades, porque aí realmente um gás está muito longe do outro, ele só vai se enxergar quando ele colidir. Então, essa hipótese do gás ideal está ok, certo? Eu posso simplesmente baixar a densidade e ele vai ter esse comportamento. A segunda hipótese vinha, se vocês lembrarem, da energia do meu sistema. Então, eu falava que a energia era mv², e aí, dependendo do meu modelo para a minha molécula, eu tinha termos extras aqui. Por exemplo, energia rotacional, energia vibracional e assim por diante. Então, juntando esses dois ingredientes, a gente chegou nesse resultado para o calor específico. Tá? Então, a resposta é que essa hipótese que está aqui está correta, mas isso daqui não está completamente correto. Certo? E não é que a gente está escrevendo a energia da maneira errada. É que tem algo ainda mais fundamental por trás. Certo? E o que está por trás, na verdade, é que a gente está tentando pensar em moléculas como se fossem bolinhas, certo? Ou bolinhas ligadas por uma mola, ou bolinhas rígidas, ou simplesmente bolinhas andando, que a gente vê, né, que em certas situações funciona relativamente bem, mas não explica essas transições, certo? De um valor de CV para outro. O que está acontecendo aqui, na verdade, é porque a gente está tentando descrever o nosso gás de uma maneira clássica, mas nessa escala, na verdade, as leis válidas são as leis da física quântica. Na época em que esse comportamento foi visto, eles não sabiam ainda, não se conhecia a física quântica. Certo? E eles não sabiam explicar esse comportamento. E só foi depois que a física quântica, de fato, foi desenvolvida, na verdade, isso ajudou a desenvolver a física quântica, é que isso foi compreendido melhor. E o ponto principal, né, obviamente eu não vou falar de física quântica aqui para vocês, daqui dois quadrimestres vocês vão ver isso com um pouco mais de cuidado, mas o ponto importante, só de maneira qualitativa, é que na física quântica as energias são quantizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, na física clássica, certo? A gente tem
um contínuo de energias. Então, eu tenho lá mv² sobre 2, a energia de rotação, e essas energias elas podem variar continuamente de 0 até o número que eu quiser, certo? Então, eu tenho essas variações contínuas de energia. No caso de física quântica, a minha energia é discretizada. Tá? Então, apesar de, em várias situações, essa distância ser tão pequena que a gente não consegue perceber, mas ela é discretizada. Então, posso ter uma molécula aqui, nesse nível de energia, e ela não pode, por exemplo, ganhar só um pouquinho de energia e vir para cá, tá? Porque as energias são discretas. Então, ela tem que sair do nível mais baixo e pular para o nível mais alto. Então, ela tem que ganhar pelo menos essa quantidade de energia para ela mudar de estado. Tá? Além disso, existe uma energia mínima. Tá? Então, a ideia é a seguinte: se eu tiver baixíssimas temperaturas, as colisões entre as moléculas não vão fornecer energia suficiente para a minha molécula passar de um estado para o outro. Tá? Então, passar de um nível de energia para o outro. Então, o que a gente chama de os modos de movimento dessa molécula, por exemplo, a rotação, não vão poder ser excitados. Então, é como se a minha molécula estivesse presa no estado de mais baixa energia, ela não consegue ir para o próximo. E o próximo é o que inclui rotações. Então, é como se eu tivesse a baixíssimas energias. No caso clássico, o que isso me diz? Isso me diz que se eu estou a baixas energias ou baixas temperaturas, eu vou ter, sim, rotações, não tem nenhum problema, eu posso ter rotações. Só que, obviamente, como eu estou a baixas energias ou baixas temperaturas, significa que essas velocidades e essas velocidades de rotação, elas vão ser bem pequenininhas. Tá? A minha molécula vai gerar uma velocidade bem pequena. Tá? A física quântica fala que você não pode ter uma velocidade arbitrariamente pequena, porque essas coisas são discretizadas, os níveis de energia são discretizados. Então, eu não posso ter uma velocidade muito pequena. Né? Ou é zero, ou é um valor maior, diferente de zero. Eu não posso ter nada no meio do caminho. Certo? Então, se eu tiver a baixas energias, vai ter que ser zero. Pelo menos as energias de rotação, as velocidades de rotação tem que ser zero. Não tem jeito. Certo? Eu não posso ter uma velocidade de rotação pequenininha. Ou é zero, ou é alguma coisa um pouco maior. Então, se eu estou a muita baixa energia, a minha molécula não roda, ela está fixa. Certo? E aí a gente vê como que o CV pode ir mudando com a temperatura. Né? Quando eu for aumentando a temperatura, eu vou chegar num ponto em que ela pode agora pular para o próximo estado, ou próximo estado que tem agora uma energia de rotação, e aí ela começa a rodar. E aí o meu CV agora vai controlar os graus de liberdade, tanto de translação quanto de rotação. Então, esquematicamente, né, o que acontece, né, de maneira bem esquemática, obviamente, no caso da física quântica, é que a baixíssimas energias, eu não tenho energia suficiente para gerar uma rotação. Certo? Porque aquela velocidade de rotação não pode ser arbitrariamente pequena. Então, a minha molécula é como se ela só deslocasse translacionalmente. E aí o CV dela vai ser, de fato, o CV de uma molécula monatômica, porque ela não está girando. Certo? Então, é como se fosse uma bola andando assim. Certo? Então, o CV dela vai ser 3,5. Vai chegar um momento que eu começo a aumentar a temperatura e algumas moléculas conseguem ser excitadas para o próximo estado, e aí essas moléculas começam a rodar. E aí eu começo a aumentar o meu CV até chegar em uma temperatura onde todas as moléculas estão rodando e, obviamente, transladando. Né? E aí eu chego no novo valor de CV. E aí, finalmente, eu posso aumentar ainda mais a minha temperatura, que as moléculas têm energia suficiente para oscilar, rodar e transladar. E aí o meu CV chega nesse valor de 7,5. Certo? Então, isso era só para mostrar, né? Essa é uma discussão, obviamente, qualitativa, não estou justificando nada para vocês em mais detalhes, mas é só para mostrar como essa parte da termodinâmica, que em princípio está pensando em gases, como a temperatura dos gases variam com a quantidade de calor, que são coisas macroscópicas, como isso levou ao entendimento
das leis microscópicas para as moléculas. Então, essa relação na termodinâmica é super interessante, né? Como é que a gente, estudando gases e coisas que são realmente macroscópicas, a gente consegue entender o que está acontecendo lá na molécula. Certo? E um desses pontos, né, desse conhecimento que a gente adquiriu, é entender que a física que rege as moléculas é muito diferente da nossa física clássica, que a gente estudou, por exemplo, em fenômenos mecânicos. Por exemplo, a gente tem esse fenômeno de quantização de energia. Certo? Então, isso é uma conexão super interessante entre o microscópico e o macroscópico que a gente consegue fazer na termodinâmica, fazendo medidas em coisas macroscópicas. Né? Esse CV a gente consegue medir, a gente mede macroscopicamente. Certo? E ainda assim a gente consegue inferir alguma coisa sobre o comportamento microscópico realmente de coisas que, né, naquela época eram impossíveis serem investigadas experimentalmente. Tá? Então isso encerra o tópico da aula de hoje.